Uma boa noite a todos. Pedimos mais uma semana, autorização, licença e inspiração de nosso Pai Oxalá, nosso Pai Oxóssi, no nosso estudo semanal, que a gente possa tratar, né, dos assuntos cada vez mais com afinidade, com esclarecimento, né, para que a luz do saber mesmo possa nos auxiliar na nossa caminhada, né, dentro e fora da tenda. A gente sempre fala disso, né. E aí a gente estava comentando aqui, mandei fotos, a Cris também mandou, achei muito bacana, Cris, que você mandou, porque daí até é justamente isso que eu ia comentar, a pergunta que teve essa semana sobre o casamento, né? E o casamento, boa noite, é um dos sacramentos da Umbanda, né? A Umbanda tem sacramentos, então tem batismo, tem casamento, tem funeral, como tem na Igreja Católica, tá? Tem rito, tem até um dos livros do Rubens Saraceni descreve ritos, né, dos sacramentos, de todos eles, mas na verdade, gente, principalmente o casamento, tá? O batismo também é muito peculiar de cada casa, tá? A Cris colocou lá, ela falou, ó, foi com rosa branca e água, né? Até ela comentou ali, ó, foi com água, sou água e flores brancas para selar a união. O casamento da Cris foi mais chique. O meu, se vocês olharem lá, o meu foi bem parecido até com... Teve pão, teve vinho, né? Teve um óleo que ela ungiu a nossa testa, me Gustavo. E assim, e foi dentro da tenda. Então, aquelas fotos que vocês viram lá, é a tenda da nossa madrinha. Até o Jesuel, eu peguei umas fotos que tinha o Jesuel lá, né? O Jesuel era o meu padrinho, estava ali, então a cerimônia, então algumas coisas que são comuns assim na cerimônia, mas não tem falar assim, tem que ter tal coisa no casamento. Não tem, tá? O casamento vai muito do perfil dos noivos e do dirigente da casa. Então, só para vocês terem uma ideia, o meu foi feito aquele corredor de espada de Ogum, é muito comum, tá? Há muitos casamentos na Umbanda faz esse corredor com espada de Ogum para os noivos passarem, tá? E até por eu ser filha de Ogum, na verdade a madrinha falou que quem ia fazer meu casamento ia ser Ogum. Só não foi Ogum que fez, porque a madrinha estava doente na época, ela já estava muito assim, muito debilitada, com problema nas pernas. Então quem fez o meu casamento foi a avó Maroca, que era a guia-chefe da casa, a preta velha chefe da casa. Então, uma parte da cerimônia foi o Ricardo, que era o pai pequeno, tá? Que é o padrinho do Gustavo. Ele fez uma parte da cerimônia, a introdução. Depois veio a avó Maroca, incorporou, e ela que fez a celebração em si, tá? Com o vinho, com o pão. Eu, para falar bem a verdade, gente, ainda bem que tem foto, porque eu lembro pouquíssimo de detalhe. Porque eu estava assim, ó, estava em transe, em alfa, e assim, euforia, agitação. Eu lembro muito pouco desses tipos de detalhe, né? O Ricardo que preparou tudo, e o Ricardo foi muito querido, assim, sabe? Muito, muito legal. Ele fez aqueles almofadinhos para a gente ajoelhar e tal. E a tenda lá é muito simples. Então, eu e o Gustavo, foi uma coisa que a gente sempre fez questão, sabe? A Umbanda é simples, e a gente procura viver isso. Então, quando a gente fala viver isso, a gente quis que o nosso casamento fosse dentro da tenda e simples, tá? O José está entrando aí, ele vai lembrar. O enfeite eram flores, a única coisa que a madrinha pediu foi palma. Ela falou, flor de casamento pra gente é palma. Então, a gente conseguiu palmas, né? E todo mundo com roupa de santo, roupa do dia a dia. Minha mãe fez meu vestido de noiva, fez a roupa do Gustavo, das crianças, roupa simples, não teve absolutamente nada de luxo, era assim, foi muito simples, tá? Foi muito tranquilo, os convidados ficaram lá na assistência mesmo, todo mundo ali encantoadinho, não teve equipe de filmagem, não teve nada disso. Meu sobrinho que fez as fotos, tá? Então assim, foi bem simples, a gente fez só algumas fitas, branca, com um vasinho, assim, era um enfeitinho, na verdade, era vidrinho de reciclado, assim, de potinho de geleia, com flores, assim, a gente enfeitou e pintou o terreiro antes. Mas, assim, foi bem simples. A cerimônia em si, então, assim, vai de cada um, né? Então, tem cerimônia, para vocês terem uma ideia, que teve um casamento na tenda, tá? Acho que daqui ninguém tava, o Cleison e a Débora que foram, que eu me lembro.
Mas teve o casamento da Jane. A Jane e a Carla casaram na tenda, né? Não foi dentro da tenda, elas alugaram um espaço lá e foi feita a cerimônia lá, e foi totalmente diferente da minha, né? Então, assim, é por isso que eu falo que é do dirigente. Então, foi o Jesuel que fez, com a mãe Lolo, que é amiga, que é mãe de santo, amiga dele lá de Londrina, né? Então, foi feito, foi dada a benção e tudo. Então, já foi um outro, vamos dizer assim, um outro tipo de cerimônia. Teve esses elementos, teve o vinho, teve o pão também, teve alguns elementos, delas teve água, se eu for me lembrar, e o Jesuel depois corrige. Mas assim, então cada cerimônia, né, tem casamento em que tem os médiums, os noivos incorporam seus guias-chefes, tá? Então assim, tem cerimônia das mais variadas, não tem problema nenhum, não tem certo e errado, tá? O que é fundamental dentro da cerimônia é ter uma vontade sincera, amor para realizar a união, seja ela de homem, de mulher, homem com homem, mulher com mulher, não tem a mínima diferença, tá? Então, é feita a cerimônia, então, esse pode ser feito pelo pai de santo, pode ser feito pelo guia, pode ser incorporado, pode não ser incorporado, vocês vão ver de todas as formas, sabe? Não tem regra para isso, tá? Então, e aí eu vi o povo lá tudo alvoroçado, tá, gente? Mas aí faz quem não é casado ainda. Então, eu e o Gustavo, a gente não era casado, né? Religioso, a gente não... Eu não era católica desde criança, ele também não, tá? Então, e a gente já frequentava há bastante tempo, já era médium já da corrente, e aí a gente, não, quis casar, fazer cerimônia religiosa, aí a madrinha... Mas foi só para vocês terem uma ideia. Lá foi o único casamento que a madrinha fez. Ela nunca não tinha feito outro, tá? E a tenda era 30 anos de tenda. Aqui no Jesuel também foi só da Jane, tá? Não é tão comum, né? Até porque, assim, no nosso caso, e no caso da Jane, o casal era um bandista, né? Era da tenda. Então, eu e o Gustavo éramos dois, tá? Os dois bandistas da tenda aí que faz, tá? Mas, só para matar a curiosidade aí, da gente iniciar o estudo hoje, tá? Mandei as fotos só para vocês verem a questão dos elementos mesmo e para ver justamente que foi uma coisa simples, tá? Não é nem questão de dinheiro, a gente não tinha, tá? Mas se tivesse também não ia ser diferente, porque a gente vai fazer muita questão de ser uma coisa bem simples mesmo, tá? E aí, gente, nós vamos... Eu mandei um material de apoio para vocês, e aí essa semana vocês têm tarefa de casa, e uma tarefa bem boa. Eu mandei no material de apoio, tem dois, tá aí no YouTube, parece vídeo, mas na verdade são dois áudios, tá? O que são esses áudios? Vou explicar antes, para vocês não ficarem criticando depois o canal. É um canal que divulga mensagens de vários guias, então são vários médios de várias casas diferentes. O canal, na verdade, eu tenho até minhas dúvidas, porque é cheio de anúncio, dando preço, de consulta, assim, é uma lasqueira, tá? Deleta isso, fecha o olho. O importante é a mensagem, por quê? É uma mensagem de um Exu Caveira, tá? Eu até coloco o nome do médium ali, que é Diego Garcia. Por quê? Faz mais de ano já que eu escutei essa mensagem, mais de uma vez, é muito boa, muito profunda, e ele fala de muito assunto, inclusive que a gente fala, discute, estuda, e ele é muito, muito preciso. Ele só, assim, quem está entrevistando ele interrompe muito, sabe? Então, às vezes, acaba perdendo raciocínio. Mas é um eixo muito, 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 muito sábio. Vale a pena ouvir. São áudios muito longos, 1h30, 2 horas aí cada um, tá? Mas vale a pena. Façam isso por vocês. Você escuta da boca do Exu ali certas coisas que, olha, você fala... Nossa, eu lembro que para mim chamou a atenção, por que eu estou colocando esses vídeos de Exu para a gente falar hoje de Oxalá? Porque ele fala sobre a fé, gente, de uma forma maravilhosa, tá? É um dos pontos que eu achei mais importante no vídeo. Para mim foi uma coisa assim, eu me aliviei, porque eu sempre falo para vocês, para mim, um dos mistérios... Ah, tá. Um dos mistérios
mais difíceis de compreender é a fé. Eu falei já várias vezes para vocês. Os outros mistérios, as outras linhas, os outros orixás, eu acho bem mais compreensível do que a fé. Porque você fala, o que é fé? Fé é crer. Não, gente. Acreditar é uma coisa, ter fé é outra. Não são sinônimos. Entende? E ele coloca de uma forma muito bacana, que para mim, eu falei assim, nossa, exatamente isso. Eu nunca... Eu falei assim, mas você tem fé? Eu falo, mas o que é fé? Né? Que a gente está falando de Oxalá. Oxalá é a linha da fé. E o que é fé? Eu acredito em Deus. Gente, isso não é fé. Entende? Acreditar em Deus não é fé. Acreditar nos guias não é fé. Parem para pensar. Acreditar é acreditar. Confiar é confiar. São outros verbos, com outros significados. A cara do Edmar está assim. Mas então, que raio que é fé, então? Não é isso, Edmar? Você está pensando? Que raio que é essa fé, então? Gente, a fé é a consciência é a certeza, é a consciência de ser pertencente a Deus, de ser parte de Deus, de ser uma fagulha divina. Isso é fé. Entende? Então, não é acreditar em Deus. Porque acreditar em Deus, tem muita gente que acredita. Não precisa nem ser religioso para acreditar em Deus. Isso não é fé. A fé é a consciência que você tem de que você é parte do Criador, você é parte, você tem em si Deus, a fagulha divina. Entende? Pode falar, Edmarcos. Galera, boa noite, abraço a todos. A fé é a composição básica da nossa salvação individual. A fé é o elemento básico para a nossa própria felicidade aqui na Terra. Sim, mas você entendeu o que eu falei? Então, tudo que é exatamente isso. O que eu falei e o que ele falou são coisas complementares. Quando eu tenho a consciência, quando eu tenho consciência de que eu sou um ser divino, que eu sou parte integrante do Criador, quando isso é certo para mim, eu me torno uma pessoa melhor, mais feliz, mais segura, entende? O restante são consequências de ter fé. Entende? Então, assim, e eu falo isso com sinceridade, porque, assim, é uma coisa... Vamos falar, fala, tem fé, e eu fico uma coisa meio vaga. Sempre foi muito... Eu sou muito filosófica nas palavras. As palavras, para mim, têm um significado e elas são importantes. Então, a fé não é acreditar, porque acreditar eu acredito. Você acredita em Deus, acredita na espiritualidade, nos espíritos, eu acredito. Mas para mim, na minha cabeça, nunca foi fé isso. É crença, é crer. Entende? Então, essa fé, já vamos chegar lá de novo. Por isso que esse Exu fala de uma maneira tão apropriada, sabe? E assim, e daquele jeito que Exu fala, isso que é bacana, sabe? Solta uns palavrão de vez em quando, mas ele não é ofensivo, entende? Soltar palavrão não é ser ofensivo. Ele é muito real, assim, nas palavras. Então, vale a pena, escutem mesmo. Tem vários áudios, mas eu selecionei esses dois que são os melhores, tá? Tem outros áudios de outros guias que eu, sinceramente, não gostei, achei, assim, péssimo, já cortei. Só escutei esses, tá? Não é, assim, não é por puxar a sardinha para o meu lado, porque eu trabalho com Exu Caveira, tanto que não tem nada a ver, é um outro Exu com outro médium da mesma linha, mas provavelmente esse médium é uma pessoa muito estudada, porque aquilo, a meu ver, aquilo não sai da boca do Exu em um médium que não tenha conhecimento, é difícil, é raro, tá? Então, assim, deve ser uma pessoa muito estudada, muito preparada para poder o guia conseguir dar vazão a tudo que ele fala e da forma tão apropriada que ele fala. Bem bacana, tá? E aí, falando na fé, eu coloquei para vocês algumas observações do Rubens Saraceni, tá? E só para vocês terem uma ideia, o Rubens Saraceni fala, e mesmo ele falando tanto, na minha cabeça ainda não entrava. Eu fui entender melhor com o Exu, a fé, do que com os próprios livros do Rubens Saraceni, tá? Porque ele fala que a fé que fortalece o íntimo, né? Vamos ali na sequência do material, tá?
que fanatismo não é fé, né? É um estado mental, consciente e racional, né? Mas a fé seria o reconhecimento do ser como criatura divina. É essa frase aí que vocês têm que grifar. Quando a pessoa se reconhece como criatura divina. Entende? Então, esse que é o elo divino com o Criador. E isso, gente, não é fácil, não é simples, e a gente não tem isso o tempo inteiro, né? Ele faz várias observações aqui, né, do íntimo, que os mecanismos que ativam a fé, eles são muito íntimos, porque o que te faz dar aquele clique de pertencer ao Criador realmente e sentir isso, podem ser vários fatores, por isso que é muito de cada um, não a fé. A fé, ela é o que a gente acabou de falar. Mas como eu consigo chegar nesse sentimento, e a fé não é um conceito, ela é um sentimento. Como que eu consigo chegar nesse sentimento? Entende? Então, eu não vou ser hipócrita, falar, nossa, sou uma pessoa de muita fé. Não. Dentro desse conceito, que eu entendo como correto, como mais apropriado, porque aqui a gente fala em fé, tá? Eu, sinceramente, não me vejo, mas assim, qual é o meu nível de consciência de ser divino? Ai, gente, é muito pouco. É lá no pé do chulé, sabe? E eu não estou me desmerecendo, não. Estou falando isso para a gente refletir, tá? Porque quando uma pessoa, ela é realmente consciente de que ela é parte de Deus, gente, a gente não faz metade das coisas que a gente faz. A gente não pensa metade das coisas que a gente pensa. A gente não sente medo, a gente não sente insegurança, a gente não sente sofrimento por não ter as nossas vontades atendidas. A gente não sente angústia por passar por privação material, por doença, porque você tem confiança, você sabe que você, ser divino, né, precisa passar por tudo aquilo. Compreende a lei de Deus e a sua atuação. E a gente, vamos ser sinceros, a gente compreende muito pouco a atuação de Deus na nossa vida. Porque é o menor do tropecinho que a gente dá, você fala, mas por quê? Eu não mereço isso. O que eu fiz para merecer isso? E a gente já questiona, a gente já se revolta, toda aquela confusão toda. Então, eu estou falando, né, colocando todos esses pontos para a gente pensar em ideais, em nortes, em horizontes para a gente seguir. Então, é para lá que eu tenho que ir. Então, para onde que tem que ir? Maior consciência de si mesmo como um ser divino, né? E aí, gente, essa fé, né? Hoje eu já vou lá direto para a parte do Chu, que é a parte mais que ele vai falar desses detalhes aí, né? Ele fala que o nosso conhecimento é muito limitado, né? É os 5 sentidos a gente está limitado. Por isso que tem certas coisas que é tão difícil a gente compreender, né? E ele fala, nossa, agora eu perdi. Ele fala dessa consciência, a pessoa que tem, até no segundo vídeo, ele fala assim, ninguém crê 100%. Ele fala, ninguém tem fé 100%. Ele fala, quem tem 100% de fé, ou seja, quem tem absoluta consciência do ser divino que não faz oração, não pede, não faz oferenda. Por quê? Porque ele tem certeza. E ele é co-criador. Jesus não disse na Bíblia? Tem lá várias passagens, e tem essa em especial que todo mundo conhece, que fala, vós sois deuses. Isso é real, nós somos deuses. Então, ele fala que um ser de fé é um ser co-criador. Ele cria junto com Deus a sua realidade, a sua sensação, o seu sentimento. Olha que profundo isso, gente. Isso é muito profundo. Ah, isso é mentira. Não, gente, isso não é mentira. Isso é só para a gente ter noção da nossa pequenez. Entende? Então, um ser que faz oferenda, que somos todos nós, mortais, é um ser que fala, olha, eu não estou aceitando, mas eu estou muito
querendo. Então, você por favor, orixá tal, me ajuda aqui, que eu, olha, né, pelo amor de Deus, você faz uma oferenda, você faz um pedido, aí você ora lá e pelo amor de Deus, né? Ai, me ajuda com tal coisa, tal. Você faz oração, você acende vela para tudo quanto é santo. Entende? Por quê? Porque nós não temos segurança em nós de ver Deus em nós. A gente sempre busca fora. Você busca no Pai do Santo, você busca no terreiro, você busca no orixá, você busca no pastor, no padre. Entende? Então, por que eu estou falando isso? Isso não é para a gente se afastar da espiritualidade, mas para a gente não ficar refém das coisas. Nós somos deuses, nós somos criadores. Estão entendendo? A gente, quanto mais consciência divina a gente tem, menos dependente, menos carente, tudo é um desdobramento. A gente tem mais segurança. Você não precisa de bengala. Então, quando que eu vou chegar lá? Não sei, provavelmente nessa vida não, e nem, eu calculo umas 10 encarnações no mínimo para dar uma melhorada, sendo otimista, tá, gente? Porque esse é um estado mental de consciência do ser que isso é alcançado depois de muita experiência. Então, por que Jesus fazia milagres? Aí, isso era uma das coisas que eu estudava muito no kardecismo. Os milagres de Jesus, por quê? Porque é milagre, é mentira, fantasiaram na Bíblia. Não, gente. Jesus, ele contrariava as leis da física, né? Não. Na verdade, ele era um co-criador. Entende? O nível de consciência dele era tão grande que ele conseguia realizar essas coisas que aparentemente parecem ser contrários às leis nossas, né, materiais, mas na verdade é a nossa ciência que não consegue chegar lá na explicação. E ele era um co-criador, assim como nós somos. Entende? Nós somos co-criadores. É muito famoso o livro lá da Lei da Atração, que fala, que você gera, que você pensa, que atrai. Gente, é exatamente isso. Só que coloca isso sem... O povo só faz isso para conseguir dinheiro, né? Não conheço ninguém rico que lê aquele livro, mas enfim, tá? Não é nenhuma questão de acreditar ou não. O povo só vai atrás de dinheiro com essas leis da atração, né? Tá pensando, pensa no carro novo, pensa não sei o quê, pensa o quê. Mas não é para isso, gente. A lei da atração, ela fala como base de cocriação. Você cria a sua realidade. E cria mesmo. Você vai pensando, você vai atraindo, você vai manipulando as energias ao seu redor e você vai criando o seu ambiente. Você cria o seu ambiente, seja ele de lamúria, de sofrimento, de desgraça. Você fica. Tá falando para mim. Olha o exemplo, tá? Uma pessoa que não tem nada a ver com banda, com religião, com nada, tá? Mas tem um médico, até da Apucarana, que é o dermatologista que a gente vai, e ele contando, tá? Ele olhou para mim, você parece uma paciente que eu tive. Nossa, a vida inteira, a família dela tinha câncer de pele, e ela a vida inteira vinha todo ano aqui e falava, ai, doutor, me examina, porque a minha família tem câncer, eu posso ter câncer, eu posso ter câncer, eu posso ter câncer. Todo ano ela vinha pensando que podia ter câncer. E assim, aí ele olhou para mim e falou, ela desejou tanto que teve. Ela fazia, sei lá, 10 anos que ela vinha todo ano, porque, posso ter câncer, a família tem câncer, e ela teve câncer de pele. Tá? Por quê? E ele olhou e ele falou para mim, ele falou, nossa, quis tanto que conseguiu. Ela só pensava nisso. O medo dela do ter o câncer era tão profundo que ela só pensava na doença. Entende? É a mesma circunstância. Então, a gente não tem essa confiança. Isso vem de onde, essa não confiança? A gente não se acha capaz. Eu peço por orixá, por quê? Porque eu não posso. Peço para Deus, eu entrego lá para o alto, porque eu não posso, mas eu posso, gente. E não é eu posso ego, não é eu posso vaidade, eu posso ser parte de Deus pisando aqui nessa terra. Pessoas felizes fazem outras felizes. Pessoas infelizes não geram nada de bom. Primeira coisa,
Olha, eu ouvi isso já dentro do terreiro várias vezes, já ouvi isso aqui em casa, já ouvi isso dos meus guias, dos guias do Gustavo. Primeiro você conserta as suas pernas, depois você ensina os outros a andar. Isso é muito, a gente tem que primeiro, cuida, coloca a tua máscara ali de oxigênio do avião, se equilibra, se cuida, para depois você pensar em ajudar os outros. Agora você está tudo lascado, tudo ferrado, e vai estar mancando, não está nem conseguindo pôr o pé no chão. E você vai querer ajudar o outro, mancar também? Não, né, gente? Isso não é uma questão de egoísmo, isso é uma questão de lógica. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente naquela ânsia de, ai, fé, e eu vou fazer, e eu vou ajudar. Vai ajudar quem, cara pálida? Para quem que você tá? A Preta Velha fala isso constantemente para muita gente, para mim, para os outros. Vai ajudar quem? Quem que você está ajudando? Você não está ajudando nem você. Calma lá. Porque quando a gente ajuda, você se sente superior. Você fala, nossa, eu estou ajudando, então eu estou lá em cima e ajudo quem está lá embaixo, coitadinho, né? Então, né, você quer sempre ajudar ao próximo, porque você está por cima. Gente, vamos pôr o pé no chão. Vamos se ajudar primeiro, vamos se equilibrar, vamos ficar mais em paz, mais tranquilo. E aí, com certeza, quando você estiver melhor, isso vai ser uma consequência, você vai fazer o bem para as pessoas que estão em volta. Como diz meu pai, mulher mal amada não é boa companhia nem para o diabo. Meu pai sempre fala esse negócio. E é verdade, né? Quando a pessoa que não está bem, que não tem amor, gente, ela não exala nada bem. Né? Então, por que a gente está fazendo todos esses reviravoltas? Vocês vão ver que o áudio do Exu, ele bate muito nessa tecla, né? Entre outros. Aí ele dá vários detalhes bem bacanas, tá, gente? Eu até coloquei ali para vocês, na apostilinha, a estrela de Oxalá. Gente, a estrela de Oxalá, a estrela de 5 pontas. É outra polêmica. Estrela de 5 pontas é coisa do diabo, os bruxos negros. Não, gente, para. Eu até já tive, tá, em gira em que os guias vinham e riscavam estrela de 5 pontas para a esquerda. Né? Inclusive, assim, a de 6 pontas era para a direita e a de 5 pontas era para a esquerda. Aí vão pensar, vocês estão estudando junto comigo, a gente já tem um tempo e alguns livros, né, de estudo. Exu trabalha em que linha? Em todas as linhas da Umbanda. Então, eu posso ter Exu de Oxalá. Então, se vem um Exu que risca uma estrela de 5 pontas, ele provavelmente é um Exu que trabalha na força de Oxalá, ou está fazendo um trabalho voluntário de Oxalá, um trabalho de fé. Entende? Então, o símbolo não é exclusivo, né? Na Umbanda, a estrela de 6 pontas é a estrela de Xangô, inclusive, que nós estamos chegando aí pertinho do dia dele, tá? Uma outra curiosidade, uma outra coisa que eu deixei de falar na outra aula, é que nas lendas da criação, você sempre escuta falar, né, de Oxalá, que Oxalá é o primeiro a sair. Na verdade, se vocês olharem nos livros do Rubens Saraceno, ele sempre coloca Oxalá e Logunã é o tempo e o espaço. Por isso que a fé é a base da criação. Ó, vamos de novo. Fé é a base da criação. Vamos raciocinar. Por isso que fé não é acreditar, concorda? Porque se não acreditar é a base da criação? Não. A criação está aí, independente de acreditar ou não. Se eu acreditar na gravidade, ela vai cair. Vou cair do mesmo jeito, acreditando ou não. Então, não é crer. Fé não é crer. Fé é a consciência divina, é a tua ligação com o Criador. Então, o divino, que é o eixo fundamental, tempo e espaço. Essa é a base da criação. Por isso que Oxalá é o espaço e Logunã, ou Iatempo, é o tempo. E aí, olha que bacana, para a gente começar a compreender, quando vocês ouvem ou leem aquelas lendas de nação, dos cultos de nação, do candomblé, ou lendas, né, das matrizes africanas de uma forma geral, todas as lendas da criação, quando elas falam de Oxalá, fala que Oxalá
foi o primeiro, o segundo, na verdade, o segundo orixá a sair de dentro de Olorum, de dentro do Criador, né? Já devem ter ouvido falar isso. Mas por quê? Porque primeiro havia na Bíblia, vamos lá, primeiro não havia nada, né? Era o vazio. Qual é o orixá do vazio? Exu. Exu é o vazio. No vazio se instalou Oxalá, que é o espaço, que veio junto com o tempo. Então, primeiro sai de dentro do Criador, Exu, que já estava lá, que era o vazio, e por isso que a gente oferenda Exu primeiro, inclusive. E depois quem? Oxalá, é o segundo orixá, porque daí é o tempo e o espaço. E o terceiro? Ogum, para pôr ordem no tempo e no espaço. Na ordem em que as coisas seriam criadas naquele espaço de Oxalá. Então, quando a gente começa a interpretar todas as lendas, gente, vocês vão ver que, na verdade, elas fazem muito sentido, né? Todas elas, se a gente olhar por esse lado, com esse conhecimento aqui que a gente está tendo, as coisas começam a encaixar. É que não podia, pensa bem, essas lendas são todas africanas, não tinha como chegar na tribo em que eles estavam e passar um conhecimento desse jeito. Então, essas lendas são adaptadas para a compreensão daquela região, daquela época e tudo mais. E a gente consegue, elas não estão erradas, né? Mas eu tenho que interpretá-las conhecendo o comportamento, as vibrações dos orixás, como a gente está conhecendo agora, né? Então, é muito bacana. Deixa eu colocar para vocês alguns pontos. Ele fala muito, uma outra coisa que ele fala, eu vou seguir nos comentários dele, tá? Ele fala uma coisa muito bacana, que é o que é verdade, né? Ele fala, o que é verdade? Ele fala, a verdade, a partir do momento que você fala a verdade, ela já não existe mais. Aquela verdade não é falada, porque a verdade, ela é de cada um, não existe verdade absoluta, né? E aí ele fala que a gente usa, ele usa uma metáfora bacana, ele fala assim, a verdade é a lua, e a gente aponta o dedo para a lua e se apaixona pelo dedo e não pela lua. A gente usa a palavra que vai apontar para a verdade e se apaixona pela palavra, que é o dedo, e não pela lua, que é o objeto, né? Então, a gente é muito iludido com as verdades, né? Inclusive, ele explica bastante a atuação de Exu, tá? Uma coisa bem bacana que ele explica, que na verdade, não sei se vocês já chegaram a esse raciocínio, mas pode ser interessante até para a gente, para vocês entenderem os trabalhos, não só do nosso terreiro, como de outros, tá? Ele fala assim, que quando chega no terreiro, sempre tem os fofoqueiros que vão antecipar. Aí ele fala, mas fofoqueiro? Ele fala, fofoqueiro no bom sentido. Não, isso existe. Gente, como que você chega, como que o consulente chega, tá? E o teu guia, que não conhece aquela pessoa, começa a falar e saber das coisas da vida da pessoa. Você acha que o teu guia sabe tudo? Claro que não, né, gente? Ele fala isso. O Exu Caveira fala isso. Ele fala, você acha que eu sei da vida de todo mundo? Você tá doido? Ele fala, você acha que eu fico cuidando da vida dos outros desse jeito, nesse ponto? Só que o sabedor, ele falou, não. A pessoa chega lá, chega junto com os fofoqueiros. Quem que são os fofoqueiros? São os espíritos que estão junto com a pessoa da consulência. Então, esses espíritos chegam para o Exu e falam, ó, esse aqui é o fulano, eu trouxe ele aqui, intuído, ele tá assim, assim, tá acontecendo isso, ele fez isso, ontem ele fez tal coisa, tá acontecendo assim, assim, ele é assim, assim, assim. Já passam a letra, por isso que ele chamou de fofoqueiro, passam a letra toda para o guia, e aí o guia atende, analisa aquilo da forma, né, como ele consegue, da forma que ele trabalha, tá? E isso, só para vocês terem uma ideia, pode ser em qualquer lugar, então não se impressione. Vou até contar uma situação de uma pessoa que vai na casa, assim, não é médium da corrente, mas sempre vai na casa, e me ligou desesperado um dia e falou assim, olha, eu estou aqui em Salvador,
E eu encontrei um pai de santo aqui, e ele falou minha vida inteira, assim, em detalhes, falou que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer assado, e se eu não fizer tal coisa, vai acontecer isso, vai acontecer lá, todas aquelas conversas de doido, sabe? Aí eu falei, ó, fulano, eu falei, isso aí acontece porque você levou o seu grupo espiritual, essa pessoa que é médium, não estou dizendo que ele é charlatão, que ele não é médium, é médium. Os fofoqueiros que estavam junto com você contaram, ele foi, interpretou e já viu outra situação, falou, ó, cobro 5 mil para desfazer. Entende aí? Então, não é que a pessoa não é médium, a pessoa é médium, e ela tem entidades, não guias, né? Então, assim, a pessoa que faz isso, gente, não trabalha com guia, né? É praticamente uma extorsão, né? Ó, você tem tal coisa, tem tal problema, eu cobro 5 mil para desfazer, e às vezes a pessoa até desfaz, tá? Não tô falando que não desfaz, porque esse pessoal às vezes se perde ali, começa a trabalhar com uma entidade muito trevosa, mas os trevosos também têm muitos poderes. Então, não é que não faz, desfaz, tal. E a pessoa me ligou desesperada, eu expliquei, né? Que tinha esses fofoqueiros que andam junto com a gente, que são, na verdade, espíritos que estão tão junto, às vezes, né, acompanham, pode ser obsessor, pode ser guia, pode ser, mas o guia não vai te colocar numa enrascada dessa, né? Pode ser espíritos ali que estão rodeando e sabem da tua vida, porque, como diz o Gustavo, né? Não estão desocupados, eles ficam cuidando da vida dos outros. Tá? Então, isso tem que tomar muito cuidado, não se impressionar quando você vai num lugar e a pessoa sabe muito da sua vida. Porque isso, gente, é atestado de burrice. E provavelmente você vai ser enganado se você se impressiona com esse tipo de coisa. Então, o que você tem que fazer? Você não se impressiona com o quanto de detalhe que o guia soube da tua vida, adivinhou, etc, etc. Você sempre observa a mensagem. Isso nessa casa, em qualquer tempo, gente. Sempre olhem para a mensagem. É a mensagem que vai fazer esse filtro ali, ó. Você fala, isso está estranho, né? Então, você vê o guia, que às vezes fala, não, mas o guia sabia tanto da minha vida, falou detalhes, então deve ser bom. Não, senhor. Os maus também são muito sabidos. Então, a gente sempre faz esse filtro. Eu falo isso, gente, porque assim, tem que ter muito cuidado, né? Para a gente não virar refém, porque olha, a coisa que mais tem é, nossa, sei isso, sei aquilo, adivinho isso e adivinho aquilo. Infelizmente, é muito do que as pessoas procuram. É constante na tenda, tá? Pessoas que vão para ver o quanto que o guia consegue adivinhar. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com o Jesus direto, vai falar com o vô e vai lá para testar o tanto que o médium sabe ou tanto que o guia consegue adivinhar da vida. Isso é a coisa mais simples, como eu estou dizendo para vocês, é uma coisa corriqueira, na verdade, tá? Isso um médium que tem ali o mínimo de percepção vai conseguir esses detalhes com os fofoqueiros que estão junto com a pessoa. Fofoqueiro no bom sentido, pode ser, né? Pode ser bom, pode ser mal, tá? E ele fala disso, ele explica, também é muito bacana. Aí ele fala, né, da fé, ele vai continuando, depois vocês tiverem alguma dúvida do vídeo, tá, gente? Vocês me perguntem também, eu quero ver que vocês estudaram esse daí. E ele fala, repete, que a fé é a consciência da sua essência. Quando você não nega a si mesmo, você é feliz. Isso eu só encontrei dentro da Umbanda. Aprender a não negar a mim mesmo, a não imitar o outro, a não me submeter e me sujeitar a padrões de perfeição que tinha no nosso lar, na Bíblia, na televisão. Reconhecer que eu sou parte do Criador em evolução. Não estou dizendo que eu sou boa e perfeita, tá? É isso que a gente reconheço que sou parte do Criador, sinto isso, do meu tamanho, não nego a minha essência. Por que é negar a sua essência? Gente, você não adianta você querer ser igual ao outro. Você não adianta você ter as mesmas características e virtudes do outro que não são suas. Um tem aptidão para uma coisa, o outro para outra. Não tem gênio. Imagina se todo mundo fosse tranquilo, se todo mundo fosse
dócil como os filhos de Nanã. Cadê a Bruna? A Bruna vai falar que não é, mas ela é sim, tá, gente? Se todo mundo fosse dócil como os filhos de Nanã, né? Mas assim, sabe, aquele do, não vamos brigar não, deixa disso, né? Então, esse mundo tem que ter um que mexe muito, outro que mexe pouco. Você tem que ter uma filha de Oxum, amorosa, querida, aqueles delicados, que tem aquela beleza, aquelas coisas mais lindas. E você tem que ter os filhos de Ansan, com as espadinhas na mão. Isso é parte da vida, do movimento. Reconheça a sua essência. Ninguém precisa te dizer quem que é o teu orixá. Eu sou. Eu sei como eu sou. Eu reconheço a minha essência e sou feliz dentro dela. Lógico, a gente tem que... Não é para falar, eu sou assim mesmo e... né, palavrão. Não é isso, gente, que eu estou dizendo. É amar assim do jeito que você é e, lógico, a gente tem que ir podando as arestas. A gente tem que ir procurando sempre evoluir, melhorar, né? Porque todos nós cometemos excessos, temos deficiências, mas dentro das nossas características, né? Então, dentro da tua natureza. A minha natureza não é calma, a minha natureza não é tranquila. E isso não me deixa mal. Eu estou falando da minha porque para vocês só visualizarem, mas cada um vai ter a sua. A minha natureza, ela não é assim. E como eu me sinto com isso? Super feliz. Eu fico feliz com agitação, com conflito. Que bom. Nossa, isso me dá uma energia, gente. A briga, e quando eu falo briga, é briga não de brigar com ninguém, tá? Assim, o combate, ainda mais que eu sou advogada, gente, eu vivo de briga. Eu vivo no meio da briga o tempo inteiro. Então, para mim, você quer me deixar feliz é fazer um júri que eu fico, nossa senhora, eu venho relaxada. Um dia eu cheguei aqui com o Gustavo e falei, tô super relaxada, fiz um júri assim, assim, assado dele. Ele olhou para mim com uma cara, tipo, você é louca, você é muito, sabe assim, mas é a minha essência. Eu fico feliz. Me dá até um alívio, assim, sabe? Aquela coisa. Gente, e se eu gosto de cheirar as flores? Tem uma outra natureza. Não, eu gosto aqui de jardim, eu gosto de artesanato, eu gosto de mexer com as coisinhas pequenininhas. Desenvolva suas habilidades dentro de quem você é. Aí você vai ficar cada vez mais feliz. Entende? Então é isso que é. Aí você fala, isso está relacionado à fé? Tá, porque fé é ter consciência divina e de si mesmo. Entende? Então você relaciona os dois. Ele fala muito bacana, né? Ele fala até, depois ele vai falando da Umbanda, né? Que a Umbanda não foi feita para satisfazer o desejo de ninguém, né? Que a Umbanda veio para a gente conseguir ter uma consciência disso. É uma forma de ajudar, né? Daí ele fala, né, dos vós sois deuses, que a gente é co-criador, e ele fala uma coisa, gente, que é muito importante. Ele fala a falta de fé, ou seja, a falta de consciência de si mesmo é a base do medo. O medo nada mais é do que a falta de consciência de si mesmo e junto com o Criador. E os quiumbas trabalham com medo. Qualquer espírito encarnado, desencarnado, do lado daqui e do lado de lá, eles vão pegar nos teus medos. Então, meu amigo, vai pensando. Eu penso de verdade, porque não é para a gente combater os nossos medos, é para a gente ter consciência deles, para inclusive não deixar os outros usarem isso contra a gente. Você já percebeu quando eu estou falando isso vivo, mas morto é a mesma coisa. Quando alguém mal intencionado percebe as suas fraquezas e vai naquele ponto, a pessoa faz o que quer de você, que ela se aproveita do teu medo. Os quiumbas fazem a mesma coisa com a gente. Quiumba que eu falo, espíritos, né, que não estão trabalhando para a lei. E quando a gente morre, a mesma coisa. Gente, é impressionante. Pega nos livros, nos romances, vocês vão ler, vocês vão entender o que eu estou falando. Morreu, onde você quiser sofrer, eles vão ali, ó. Qual que é do teu medo? Qual que é da tua culpa? Medo e culpa, ó, delícia. Prato cheio para castigar
realizar um inferno astral na nossa morte, nem na nossa vida, na nossa morte. Então, a gente tem que procurar ter essa consciência para ir para esse medo e ficando um medo mais, não é para não ter medo, a gente tem medo, gente, não tem jeito, a gente não está nesse grau, mas o medo ir, diminuindo e não controlar a vida da gente, tá? Ele até falou da questão, né, da mediunidade, ele até falou assim que para ele, o médium para poder atender tinha que ficar no mínimo 5 anos dentro da corrente para poder atender. Ele fala, não, esses médios aí, ele meio, não, esses médios aí, onde já se viu? Não, pelo menos 5 anos aqui, treinando, né, para poder ter consciência de si mesmo, para poder atender o outro, tá? Ele fala muito dessa parte. E aí ele fala uma outra coisa, essa primeira coisa do vídeo que marcou para mim foi a fé, e a segunda é que ele fala muito do que atrapalha na incorporação, que atrapalha o médium, isso o espírito falando, tá? Ele fala, é que vocês não sabem esvaziar a mente. E ele dá um exercício, que é inclusive o exercício que eu falei para vocês fazerem. O que eu falei semana passada? Semana retrasada também, pega a vela em casa, esvazia a mente, fica só olhando para a vela. Isso é um treino de meditação e para ver o que você ouve dos seus guias da espiritualidade. Gente, o Exu fala a mesma coisa. Ele fala, silêncio é ausência de si mesmo. Negue a si, esvazia sua mente, não tenta controlar você mais, só observa. E aí em casa você faz isso observando os seus pensamentos, esvaziando o você, tá? Isso é exercício, tem que fazer isso, ele fala para fazer todo dia, tá? 10 minutos por dia, é uma forma de meditação, né? E esse esvaziar a mente, esse silenciar a mente, que ajuda depois na incorporação. Para você aprender, se você consegue fazer isso em outros momentos, vai facilitar para fazer isso dentro do terreiro durante a gira. Entende? Então, gente, exercício, e eu sempre falo isso, olha a diferença, vou explicar até por causa de algumas situações. Você chega em casa, você faça isso com você não vai rezar ninguém, você não vai benzer ninguém, você não vai fazer para o outro, porque senão, se você faz para o outro, você não esvazia a mente, não pode, você se impregna, você ainda está num processo de tentativa de conhecer a tua cabeça junto com os guias, você não pode atender outro ainda, nem no terreiro e nem em lugar nenhum, entende? E não é só incorporando, quando você vai fazer uma oração para uma pessoa, você está se ligando mentalmente, o trabalho é o mesmo, só que é um vivo com um vivo, entende? De oração, vou fazer um benzimento e tal, então é a mesma situação, primeiro aprenda a se conhecer, se esvaziar a cabeça, aí provavelmente a tua chance de não interferir no trabalho é maior. Isso é um processo. Por isso que ele falou de 5 anos, tá? Então, conseguir essa confiança, né? Por quê? Porque você está conhecendo melhor a si, aí você sabe o que é seu pensamento, o que não é, o que está ali desenvolvendo na tua mente, né? Isso é um processo mesmo. Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. E uma outra coisa que ele fala que é bem bacana também, isso nos livros do Saraceni tem bastante, tá? Ele fala assim que a gente precisa, ele fala do médium dele, né? Ele fala, precisa evoluir e tal, porque você sabe, né? Que quando vocês sobem, a gente sobe junto. Vocês levam junto. Quando desce, a gente desce junto. E isso, muitos livros do Rubens Saraceni tem também. Os nossos guias, eles são os maiores interessados na nossa evolução. Por amor e porque eles estão no mesmo barco, eles são espíritos afins. Cada um tem o seu destino. Não é bem assim, tá, gente? Como nós andamos em grupos de família espiritual, quando um cai, os outros vão atrás para buscar, para recuperar. Entende? Você não consegue ficar bem dentro da tua casa sabendo que tem um filho seu na rua machucado. Você faz o quê? Tá num bairro perigoso, o que você faz? Você vai lá buscar.
Então, a nossa família espiritual é a mesma coisa. Quando a gente cai, eles caem junto. Eles vão atrás, eles vão junto com a gente. Quando a gente evolui, quando a gente sobe, eles sobem junto. Entende? Esse é o conceito de família espiritual. Em muitos livros ele fala isso, em muitas situações, nos romances, tá? Vocês vão ver situações como essa. Ele fala, aí, só que eu não vou me estender, senão eu não vou conseguir nem chegar, mas eu até coloquei para vocês uma pesquisa do efeito Zenão, tá? O que é esse efeito Zenão? Ele fala bastante de física quântica, da espiritualidade, né? Esse efeito Zenão é assim, para resumir, tá? Ele fala, sabe quando você fica olhando para a água e ela não ferve nunca? É mais ou menos isso, só que para física. Então, ele coloca aqui, isso é um estudo, não tem nada a ver com Umbanda, tá? É um estudo de física quântica, que quanto mais você observa o comportamento de uma molécula, ele vai falando lá do comportamento certinho, vamos saber com linguagem técnica, mais ela parece que está parada. E a mesma coisa, aí ele coloca isso para a nossa vida. Quanto mais a gente olha e fala, nossa, minha vida tá uma merda. Desculpa a palavra. Quanto mais eu olho, minha vida tá uma merda, mais merda ela vai estar. A gente olha ali, sabe? Você fala, ai, minha vida não vai. Ai, minha vida não vai. Ela não vai mesmo. Entende? Então, isso é muito científico, esse efeito mental que a gente tem sobre a cocriação. Sabe a nossa cocriação, que eu falei lá no começo? É exatamente isso. Isso tem base científica. Eu coloquei para vocês um link aí só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, porque ele falou, e aí eu também não conhecia, fui pesquisar para não ficar achando que ele estava falando errado, né? Ele fala bastante sobre umbral, depois, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que... e uma outra coisa tão bacana que ele fala, que é para a gente pensar também, até porque... Estou falando tudo isso, gente, a fé junto com o Exu, porque a gente está falando de fé, esse Exu fala muito apropriadamente de várias questões da fé, e sábado nós vamos ter nossa festa, nossa homenagem para a esquerda, para Exu, Pombagira e Exu Mirim, né? Então, assim, até para vocês entenderem, ele fala assim, o povo acha que precisa ter, se não tiver tronqueira, Exu não trabalha. Aí ele fala, e a gente trabalha como nas igrejas, se na igreja não tem tronqueira? E a gente trabalha como no centro espírita, se no centro espírita não tem tronqueira? A gente trabalha. Antes de você, aí ele fala, antes do médium ser coroado, ser batizado na Umbanda, a gente estava, ele brinca, ele fala assim, você acha que eu estava onde? Sentado lá na Calunga de férias? Ele fala exatamente assim. Ele fala, não, estava trabalhando. Não importa se a pessoa é batizada ou não, eles vão trabalhar. Lógico que dentro, aí ele até explica, ele fala, não, tem coisa que é necessária. Então, dentro de uma casa de Umbanda, tem as firmezas, tem certas coisas que precisam ser feitas, porque é próprio daquela magia para aquele ritual, para aquela casa, etc, etc. É uma forma diferente que eles trabalham. Não é a mesma forma que eles trabalham num terreiro do que no centro espírita, nas igrejas, na nossa casa, etc, etc. Então, para a gente não ficar neurótico com firmeza, gente. O povo é muito, muito pensando nas cores de vela nessa vida. E o mais importante é sempre o que você pensa, o que você sente e o que você vibra. O quanto você consegue se conectar. Gira de esquerda é a mesma coisa, né? A gente vê, apesar de que eu vou elogiar até. A gira de esquerda aqui na casa, até faz tempo já, os excessos são menores do que na gira de criança. Eu vou ser bem sincera. A gira de criança tá feio. Claramente, médiuns cometendo excessos ali. Desculpem a sinceridade, tá? Mas a gira de esquerda, acho que de tanto Jesuel o povo tá bem, mas você percebe que não tem aqueles excessos que são claramente do médium e não de Exu, né? Então, que a gente possa fazer isso no sábado, possa olha, sugar cada gotinha, na verdade são eles que sugam, eles sugam cada gotinha negativa da gente, né? E a gente consiga aproveitar tudo isso sábado com muito, muito, olha, muito amor.
Porque se tem coisa que mais tem na vida, lembra lá do Santo Antônio com o amor dos caídos, olha, se amor é com Exu. Então, eles nos amam, daquele jeito, às vezes, truculento, às vezes, aquele jeitão deles, tudo rosnento, etc, etc, mas é muito amor, gente, né? Não é amor de, ai, fofo, você tá tão lindo. Não, não é. Você tá parecendo não sei o quê. Fala aquelas verdades nua e crua que a gente precisa ouvir, mas é muito, muito bom. E eles descarregam toda a negatividade nossa, da casa, né? Aí vem as pombogiras com toda aquela maravilhoso também, com toda aquela, o desejo, né, delas não é desejo sexual só não, tá, gente? Aquele desejo de vida, desejo de fé, sabe? É vitalidade, Exu e Pombogira, né? Eu já falei, a gente já deu aula de Exu e Pombogira, de repente a gente pode voltar, eu estou falando várias coisinhas, mas a gente pode voltar, tem muita gente que não viu a aula, né? Já falei de Exu, de Pombogira, de Exu Mirim, a gente ficou várias semanas tratando especificamente só da esquerda, tá? Mas, eventualmente, a gente coloca aí algumas pitadinhas, né, pra gente, principalmente quem está começando. Não se assustem, ó, quem são os novos que vão participar? Ouçam Exu com o coração aberto, porque as palavras mais sábias, desde que eu pus o pé na Umbanda, foram de Exu. As palavras mais esclarecedoras para mim sempre foram de Exu. Muito esclarecedor. Tá? Ah, Exu me guarda, me guia, não sei o quê, me protege dos pecados, dos maus, não sei o quê. Gente, Exu é guardião, mas ele não está aqui para te tirar das roubadas, tá, gente? Só lembrando, se apronta as coisas, Exu não vai te livrar teu couro, não, tá? Ele vai dar risada junto com quem tá... Não é assim. Então, porque você não sabe com quem você está mexendo, que tem o Exu tal aqui comigo. Ai, gente, que delícia, eu fico só assistindo, porque eu gosto de ver essas coisas. A pessoa se lasca. Não é assim, gente. Eles são os primeiros, quando a gente faz coisa errada, a vir dar paulada. Mas aproveita. Eles têm uma sabedoria muito prática, assim, muito pontual para as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, aproveitem, conversem. Não sei como é que vai ser feito o atendimento, né, como é que vai ser, mas geralmente, aí você chegar ali para o Exu, falar, Exu, tal, boa noite, né, tal, conversa, assim, ele sempre tem um conselho, tem uma coisa muito bacana para falar, aproveitem, né, fechem os olhos, sintam as vibrações, né, de tudo que vai ser feito com carinho, e eles são os protetores da nossa casa, gente, sem, assim, protegem de todas as quizilas, as energias negativas que sempre, na nossa casa, tá? São todas as casas de fé, sofrem ataques espirituais constantemente. Isso é do jogo, né? Isso não adianta se impressionar ou ficar com medo, tá? Isso é do jogo, é assim. Sempre foi, sempre vai ser. Então, eles que fazem a nossa guarda, eles que fazem a nossa proteção. Então, a gente não pede só para a gente pede, porque a gente é bobo, né? A gente não tem fé. Agora, quando eu falar que a gente não tem fé, vocês vão entender o porquê. Porque a gente fica pedindo, a gente não tem confiança, né? Em quem a gente é, parte de Deus realmente. Entenderam essa parte? Acho que a aula de hoje era para deixar isso bem claro. Ok? A gente pede, faz tudo bem, quem quiser ajudar, puder trazer as coisas. Acho que a Maristela não está aqui, né? Eu vou levar bastante pimenta, eu tenho um sacão de pimenta, que eu vi que lá na tenda não tem, tá? Folha de mamona também. Folha de mamona é o melhor alguidar para servir as coisas para Exu, tá? Quem quiser fazer a sua oferenda pessoal também, tá? Eu estou falando isso porque a gente nunca faz, mas quem quiser levar, quem quiser contribuir, ajudar, acho que é a Priscila e a Maristela, né, que vão fazer. Levem as coisinhas, levem, né? Podem fazer ali a oferenda pessoal, quer levar uma vela, uma bebida, alguma coisa, né? Isso tudo quando é de coração, é sempre muito bem-vindo, tá bom? E eu espero que fiquem todos muito bem, muito felizes, igual o Edmar está aí, ó, está na voz dele, aconteceu alguma coisa muito boa, que nem me conta. Eles fiquem todos muito bem, e até sábado, que a gente possa
se vê, ok? Uma boa semana aí para todos.